Fala, meu rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, para nesse conteúdo a gente atualizar mais do que foi esse domingo, dia 31 de julho, aliás, dia 30 de julho, para o Esporte Clube Internacional, porque tem informações importantes. Iniciou de fato a preparação para encarar o River Plate em Buenos Aires na terça-feira pelas oitavas de final da Copa Libertadores, e tem detalhes importantes do principal reforço que Eduardo Cudê está recebendo para esta partida. A gente traz mais detalhes sobre o clima já em Buenos Aires, alguns vídeos e relatos importantes do clima de final e de rivalidade que está se criando entre River Plate e Internacional para o jogo da próxima terça-feira. E a gente também vai falar de mercado de transferências. O Inter praticamente desistindo de um jogador importante que o Inter tentou nas últimas horas e nos últimos dias, e fazendo uma venda importante também dentro do cenário argentino. Eu tô te trazendo mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo? Pessoal, após a derrota de ontem à tarde no Beira-Rio, de virada pro Cuiabá, lá em Porto Alegre, eu trouxe mais detalhes direto também do estádio Beira-Rio, sobre o jogo, enfim. No último vídeo, depois ainda do jogo já em casa, eu trouxe alguns detalhes sobre o que foi dito pelo Eduardo Cudê, pelos jogadores que falaram na zona mista, quem quiser assistir. Mas o Internacional se representou hoje no CT Parque Gigante, e o Cudê está ganhando um grande reforço para o duelo de terça-feira pela Libertadores contra o River Plate, que é ter todos os jogadores à disposição. Eduardo Cudê não tem do que se queixar em relação ao grupo do Inter neste momento, porque todos os atletas estão à disposição. Pedro Henrique e Maurício, em plenas condições físicas, ganharam rodagem contra o Cuiabá. Bruno Henrique, da mesma forma, falou ontem na zona mista, eu repercuti no vídeo de ontem, que ele disse estar 100% e à disposição também do técnico Eduardo Cudê. Ele tem todo mundo à disposição. O Mercado foi expulso ontem pelo Brasileirão, vai cumprir suspensão contra o Corinthians no final de semana, mas está à disposição também para jogar na terça-feira, 9 horas da noite, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o River Plate lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. E até sobre o time, a gente já pode desenhar esse time, por que não? De Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, e René na lateral esquerda. Johnny o primeiro volante e Arangues o segundo. Esses devem ser mantidos. A questão é, Depena vai ser mantido na equipe, ou ele gostou do que viu do Bruno Henrique? Eu coloco aqui que eu gostei, mas ele entrou na vaga do Arangues. O Arangues não deve sair. Se ele entrar, seria na vaga do Depena. Assim como o Maurício, que em condições normais também para o Eduardo Cudê seria titular, e ele falou isso lá na estreia em Bragança Paulista, depois do empate em 0-0 contra o Red Bull Bragantino, que ele gostaria sim de ver um time, e a ideia é ter um time com Maurício e Alan Patrick juntos. Então, meio de campo, repito, Johnny o primeiro homem, Arangues mais à frente, Depena, Bruno Henrique ou até o Maurício, Wanderson e Alan Patrick, e Ener Valencia no comando de ataque. Não descarto, pelos fortes elogios e os relatos que eu tenho de bastidor, de que o Cudê tá gostando muito do Pedro Henrique no dia a dia, do Pedro Henrique aparecer nessa equipe titular. Não é a tendência de momento, mas eu não descarto essa possibilidade. E o Inter ainda tem um treinamento, né? Sempre importante salientar isso. Tem ainda uma última atividade amanhã pela manhã no CT Parque Gigante, mais uma vez com portões fechados, como foi hoje pela manhã. Mesmo que tenha sido reapresentação, os titulares geralmente fazem o regenerativo, o treino foi completamente fechado, o clima é de decisão e concentração total para o jogo de terça contra o River Plate. E aí eu quero trazer aqui uns bastidores e relatos que eu tenho escutado do pessoal que já tá indo para a Argentina, tá? Porque já tem se criado um clima de rivalidade entre River e Internacional. Vamos lá, não tem tantos confrontos assim na história, mas o clima de rivalidade está aparecendo. Eu quero trazer o vídeo do Thiago Stormovski, da Revista Colorada, que já tá lá em Buenos Aires também com o pessoal do canal do Baldaço. Mandar um abraço para todo mundo que tá indo para lá, todo mundo que vai aí, que tá assistindo o vídeo. Se cuidem na estrada, se cuidem de avião. Vamos lá, na paz, para ver o Internacional sair com um ótimo resultado, pelo menos, nem que seja um empate, vindo para Porto Alegre para tentar a classificação no próximo dia 8 em Porto Alegre. Mas o Thiago trouxe um vídeo bem interessante sobre uma loja do Boca Juniors lá em Buenos Aires tocando o hino do Inter. Olha só. ¿Le gusta Inter? É o clima que está se criando. É o clima que está se criando. River Internacional, 9 horas da noite pelo horário de Brasília, na próxima terça-feira, oitavas de final, jogo de ida
da Copa Libertadores e tá se criando esse clima. O Kudê tem o principal reforço, como eu disse, que é ter todos os jogadores à disposição e a gente vai ver grande parte deles. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda, Johnny e Arangues a primeira dupla de volantes, Depena ou Bruno Henrique ou até o Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Não descartem a possibilidade de aparecer, quem sabe, ou o Pedro Henrique ou até o Luiz Adriano nesse ataque, podendo sair aí, seria o ficha 1, uma saída do Wanderson para a entrada de um deles, tá certo? Mas o clima tá se criando pro jogo lá em Buenos Aires, a gente tem acompanhado os jornais da Argentina, todo mundo falando do River Plate, com preocupação com o Inter, por mais que o Inter tenha perdido para o Cuiabá empatado com o Bragantino os 2 primeiros jogos da era Kudê, mas eles sabem que o Kudê conhece muito eles. E eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, um conteúdo que eu gravei, uma entrevista com Herman Garcia, que é jornalista argentino que sabe tudo do River Plate lá na TIC Sports, e ele trouxe mais detalhes sobre os pontos fortes, pontos fracos, o time do River, quem sabe, para o jogo contra o Inter, e eu vou deixar aqui esse vídeo também para vocês, tá certo? Vamos avançar e falar de mercado de transferências? A janela fecha dia 2. E tem algo acontecendo no cenário do Inter que eu não considero preocupante, mas eu considero interessante. Que eu sempre tenho essa ideia, outros colegas também têm, e é do feeling, do faro, do repórter, que eu quero trazer aqui esse relato para vocês. Quando o morro tá muito silencioso, tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo. E eu até ouvi de uma pessoa importante do Inter que sim, tem negociações em andamento. Estão difíceis? Estão. Mas existem negócios em andamento no departamento de futebol do Internacional. Em relação ao zagueiro Gustavo Henrique, de 30 anos, do Fenerbahçe, tá? Ele deve ficar no futebol europeu. A janela lá das principais ligas na Europa fica aberta até início ainda de setembro. Então, para eles vai ter mais um mês. Para trazer qualquer jogador para o Brasil é só até a próxima quarta-feira, dia 2. E eu ouvi no bastidor que é bem difícil que saia o negócio com o Gustavo Henrique, principalmente por valores, ele recebe muito. Ele foi comprado por 1.400.000 euros, 7 milhões e meio quase de reais pelo Fenerbahçe quando estava emprestado, foi emprestado, né? Surge no Santos, vai para o Flamengo vendido, depois é emprestado para o Fenerbahçe e depois é adquirido em definitivo lá na Turquia. Mas a situação do Gustavo Henrique não deve avançar, é bem difícil que o Inter concretize essa negociação, mas a gente sabe que o foco do Inter até a quarta-feira é tentar a contratação de um zagueiro. Principalmente por conta do doping do Moledo, é o que o Inter quer. Se não conseguir, vai tentar aproveitar, se necessário, obviamente, o Igor Gomes ali como um zagueiro. Mas tem um outro movimento de venda que está acontecendo no Internacional, tá? De um jogador que já não está mais aqui, mas ainda pertence ao Inter. O Inter está vendendo o argentino Brian Romero, centroavante de 32 anos, que veio do River Plate. O Inter pagou $1 milhão na janela do meio do ano passado, em 2022. Não deu certo. Ele foi emprestado para o Tijuana do México. O Inter ainda recebeu uma grana para ele ser emprestado para o Tijuana e no futebol mexicano. E o Vélez Sarsfield da Argentina está contratando o Brian Romero em definitivo. Eles devem pagar $2 milhões, pouco mais de 10 milhões de reais com encargos e impostos, né? O dólar deu uma reduzida, tá menos de R$5, tá 4,70, mas tem, para negociações é diferente, né? O valor, aí pega imposto, encargo, vai dar um pouco mais de 10 milhões de reais toda a transação do Brian Romero. O Inter tem 50%. A questão é quanto que o Vélez vai comprar, qual fatia ele vai comprar. O Inter tem 50%, o River ainda tem 30% e o Defensa e Justiça, que ele esteve antes de ir pro River Plate, que depois ele veio pro Inter, tem ainda 20%. 50% do Inter, 30% do River e 20% do Defensa e Justiça, mas é uma venda e mais uma grana que o Inter vai lucrar. A questão é, vai chegar jogador até quarta-feira, dia 2? Eu tô nessa expectativa, principalmente de um zagueiro. Se fala também de um meia atacante, um jogador de frente, quem sabe, mais estilo Maurício, meia que chega no ataque, que chega na área, é uma possibilidade. E eu disse, o morro tá silencioso demais, tá? Tô com uma pulga atrás da orelha em relação a isso. Não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto pra falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.